É indiscutível que a música tema do filme Interestelar, que você acabou de escutar, já se tornou uma das mais clássicas do cinema. Ela foi criada por Hans Zimmer, um dos mais reconhecidos compositores de trilhas sonoras atualmente. Mas você já pensou na importância da trilha sonora para um filme? E como ela ajuda na construção de sentido do longa? Meu nome é Bernardo Medeiros. E eu sou a Sofia Colasanto. No episódio de hoje do Fora da Caixa, falaremos sobre a relevância das trilhas no mundo da sétima arte. Para isso, vamos falar dele, o produtor musical que engata um sucesso após outro em Hollywood, Hans Zimmer. Primeiro, você sabe o que é uma trilha sonora? Muitos a confundem com a trilha musical, mas é também chamada banda sonora, engloba músicas, diálogos e sons ambientes, como portas batendo, chaves caindo e dedos estalando, que são elementos que conferem maior realidade aos longas. Além disso, na produção da trilha, é preciso administrar o silêncio, já que um intervalo sem qualquer som pode causar um impacto dramático e prender a atenção do espectador. Bom, mas quando as trilhas começaram a ser feitas, por incrível que pareça, elas são tão antigas quanto o próprio cinema. Em 1895, quando os filmes eram mudos, era comum que músicos, principalmente pianistas, performassem música clássica durante a exibição do filme. Com a expansão da sétima arte, a partir de 1910, alguns diretores já contratavam orquestras para comporem obras exclusivas para suas produções e tocá-las ao vivo. Então, em 1929, a sincronização de áudio e imagem revolucionou o mundo do cinema. Diante disso, começa a Era de Ouro de Hollywood, em que cada vez mais se investiu tempo e dinheiro no desenvolvimento das bandas sonoras, que eram muito inspiradas na musicalidade europeia. A expansão da música no cinema foi tanta que, em 1934, o Oscar instituiu as categorias de Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Canção. Naquele período, que durou até 1960, as trilhas de King Kong e O Mágico de Oz e Casablanca deixaram sua marca e ensinaram como esse artifício era importante para a construção da narrativa e do ambiente da história. A partir dos anos 50, o jazz também entra fortemente no cinema americano. Ele aparece muito em filmes policiais, de suspense e também nos dramas urbanos da época. Nesse momento, surge o produtor Bernard Herrmann, com sua trilha dramática de intriga internacional e o clássico violino agudo de Psicose. Também é nessa época que as trilhas sonoras começam a deixar de ser só um acompanhamento e passam a ser vendidas como um produto, junto com a promoção dos filmes. Dá até um arrepio de escutar essa trilha. Bom, já na década de 70, as trilhas de Star Wars e Tubarão, ambas de John Williams, mostram como as bandas sonoras podem ser conhecidas até entre aqueles que não assistiram aos filmes. Nesse momento surge outro marco importante, os sintetizadores. Pela primeira vez, era possível que um único compositor criasse toda uma trilha utilizando recursos eletrônicos aliados a instrumentos. Assim, surge o cargo formal de compositor de trilhas dentro dos estúdios, o que consolida essa função como fundamental no processo de produção cinematográfica. E é nesse cenário que Hans Zimmer começa a ganhar espaço. Nascido na Alemanha em 1957, ele inicia seu percurso na indústria da música no final dos anos 70 e começa a se destacar por sua proposta sonora inovadora que mistura tecnologia e orquestra tradicional. Seu primeiro trabalho relevante foi em Classe Operária, de 1982, mas ele só ganhou reconhecimento de Hollywood em 1988 com Rain Man. A partir daí, Zimmer emplaca um sucesso atrás do outro. Com Rei Leão, de 1994, o produtor recebeu o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original, um Globo de Ouro e um Grammy. Então, os filmes Gladiador, Batman, Cavaleiro das Trevas, Interestelar e Duna Parte 1 e 2 também lhe renderam reconhecimento mundial, de modo que hoje ele possui 2 estatuetas do Prêmio da Academia, 3 Globo de Ouro e 5 Grammys, além de diversas indicações. Isso não é para qualquer um. Não mesmo. Grandes sucessos de Zimmer surgiram da sua parceria com o diretor Christopher Nolan. Essa dupla já conta com 6 produções de grande repercussão: a trilogia de Cavaleiro das Trevas, A Origem, Interestelar e Dunkirk. Todas essas obras possuem elementos de suspense, causam apreensão no espectador e marcam seus trabalhos em conjunto na história do cinema contemporâneo.
conversamos com o produtor e pesquisador em meios de processos audiovisuais, Bernardo Marques. Ele é um compositor alemão, né, com mais de 40 anos aí de estrada e é um dos compositores mais premiados do cinema. Ele combinou aí nas suas trilhas elementos eletrônicos com design de som, né, e também com música orquestral tradicional. É esse mix de música eletrônica ou elementos eletrônicos, né, combinados com sound design e música orquestral. Esse clima de tensão criado pelas trilhas de Hans Zimmer normalmente acontece pelo uso de procedimentos composicionais característicos do produtor. Um exemplo disso é a marcação do tempo, através de batidas de um relógio, que pode até ser acompanhadas por batimentos cardíacos, como ocorre no início de Dunkirk. Isso cria uma sensação de pressa e um ambiente acelerado para quem assiste. Outro elemento comum nas trilhas de Zimmer são o uso de padrões escalares ascendentes e o efeito de ilusão auditiva Shepard Tone, em que é construída a sensação de subida e progresso, mas, na realidade, é apenas a mesma escala ascendente sendo repetida diversas vezes. Esse artifício foi muito utilizado em Dunkirk e Interestelar, justamente para transmitir a sensação de ascensão e grandiosidade, ao mesmo tempo que de apreensão. Também conversamos com o professor Dr. Claudinei Rodrigues, especialista em aplicação de músicas no audiovisual. Eu acho que uma coisa que é marcante na música dele é que ele trabalha muito bem ritmicamente. Mais ou menos o que você falou de marcar o tempo, um pouco essa ideia. Isso é verdade. Ele é um cara que explora muito o movimento rítmico. Né? Por exemplo, não é uma música fluida, né? Mas no caso o que precisa você tem o beat eletrônico, depois de DJ, né? Você tem uma mistura hoje do músico com o DJ, né? E de certa forma o Hans Zimmer faz isso num contexto de música do cinema, que é uma música que tem um pé no erudito, mas tem muito pé no popular também. Hoje se misturou muito. O que eu acho interessante é que o Hans Zimmer consegue ser muito contemporâneo nessa pegada dele. Ali você tem tanto uma música que vem de uma origem tradicional, quanto o eletrônico em cima. Por sinal, você sabia que a banda sonora de Interestelar foi inicialmente composta apenas pela ideia principal de que a obra trataria de relacionamento entre pai e filha? Nolan optou por dar apenas essa informação para Zimmer, para que ele pudesse explorar ao máximo sua criatividade. E realmente a proposta deu certo. O interessante é que mesmo que conheçamos o dom musical de Hans Zimmer, o próprio não se considera um artista. Em entrevista para Mashable, ele afirma que não é um bom músico, mas sim um bom programador, que sempre viu o computador como seu grande instrumento. Hoje, um compositor não vive sem tocar muito bem o computador. É nesse sentido que o Zimmer fala de ser um programador. Então, eu concordo com o Zimmer. É isso aí. Ele é um grande programador. Eu só não concordo com o seguinte: eu não sou um artista. Porque aí o conceito de artista está distorcido. Entendeu? A ferramenta é outra, o teu instrumento é outro, mas você é artista. Bom, seja programador ou compositor, o inegável é que Hans Zimmer é um dos maiores nomes no mundo das trilhas. Com suas obras é possível perceber como uma boa banda sonora é responsável por criar atmosferas, acentuar uma mensagem e, principalmente, evocar emoções. A música é capaz de direcionar olhares, potencializar o que está acontecendo ou gerar contrapontos, de modo que o som se torna tão importante quanto a imagem no cinema. Dizem que uma trilha sonora boa é aquela que o espectador não consegue notar que ela existe, que ele simplesmente imerge no filme e nem consegue perceber se tem som, se tem música, porque ela foi tecnicamente e esteticamente bem utilizada no filme. Então, uma trilha sonora boa é aquela que ajuda o diretor a contar a história sem o espectador perceber o aparato tecnológico que está por trás da produção audiovisual. Nós, Bernardo Medeiros e Sofia Colasanto, fizemos a apuração, o roteiro e a narração desse podcast sob a direção de Letícia Yamakami e Clara Viterbo, diretoras do Cinéfilos, e de Aline Fiore, diretora do audiovisual. A edição foi feita por Davi Milani. Esse episódio utilizou trilhas de Interestelar, Psicose e Rayman, além do áudio do efeito Shepard Tone. Nesse episódio, colaboraram Bernardo Marques e Claudinei Rodrigues. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa. Até a próxima!